Aleluia. Graças e paz, irmãos. Nós temos sido tão abençoados com a presença do Senhor aqui nesse lugar. A sua presença, ela é notória, amém? E a pergunta que eu lhe faço é: quantos desejam ainda mais da presença do Senhor? A palavra nos ensina que esse sempre foi o propósito do Senhor. O Senhor sempre quis estar em nosso meio. Desde o princípio da criação, foi manifesto que a vontade de Deus era habitar com o homem que Ele criou e ter comunhão com Ele. A sua palavra diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você pode dizer amém? Essa palavra nos revela que o Senhor Deus criou o homem de si para si. E diz ainda a palavra que o Senhor então plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia formado. O Éden, ele era como um santuário, onde Deus habitava com o homem que criou, com o homem que formou, sem a necessidade de qualquer mediador. E então diz a palavra que o Senhor deu uma missão para Adão e para Eva. E essa missão era expandir o jardim por toda a terra. Era manifestar a glória, era manifestar a presença do Senhor por toda a terra. Porque esse sempre foi o propósito de Deus. No entanto, diz a palavra que o homem pecou. Diz a palavra que a aliança foi quebrada, que a comunhão ela foi quebrada. Mas a verdade é que Deus, Ele nunca desistiu da sua vontade. Você pode dizer amém? E diz a palavra que mesmo tendo o homem pecado, o Senhor veio ao seu encontro. Lá em Gênesis 3, 8, 9, a palavra diz assim: olha, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se do Senhor. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? É fato que o Senhor sabia aonde o homem estava. Portanto, quando o Senhor lhe pergunta onde estás, não era que ele não soubesse. Mas essa pergunta era uma pergunta para que levasse o homem à reflexão, para que ele então pudesse entender que ele estava fora de lugar, que ele estava fora de propósito. E o Senhor, Ele veio ao seu encontro porque Ele nunca desistiu da sua vontade. Amém? Mas o homem, por consequência de seu pecado, ele foi colocado para fora do jardim. O homem, ele perdeu o lugar da habitação, ele perdeu a glória, ele perdeu a presença. Mas diz a palavra que quando a Adão e Eva lhe nasceu Sete, e a Sete lhe nasceu Enos, começou-se então a invocar o nome do Senhor, amém? A humanidade percebeu, ela se deu conta de que não havia um meio humano para que ela pudesse aplacar a ira, a indignação de Deus por conta das suas iniquidades. Eles então se voltam para o Senhor. Eles então começam a clamar ao Senhor. E isso fala sobre o erguimento de um altar. Altar, queridos, fala sobre lugar de consagração, fala sobre lugar de dedicação, fala sobre um lugar de entrega. É um lugar de morte, é um lugar de sacrifício, é um lugar de quebrantamento, é um lugar de rendição. O homem começou a invocar a presença do Senhor e o Senhor veio. Porque todas as vezes que o seu nome é invocado, o Senhor vem, porque é desejo do seu coração, é propósito seu declarado na sua palavra estar conosco, amém? No entanto, diz a palavra que o homem, ele persistiu mais uma vez no seu pecado.
Ao ponto de que, diz a palavra lá em Gênesis 6, que houve uma corrupção generalizada da humanidade. O homem se rebelou completamente contra Deus. A tal ponto que diz a palavra que a medida de iniquidade chegou ao seu ponto que o Senhor disse: eu vou destruir todas as coisas. Mas o Senhor nunca desistiu da sua vontade. Você pode dizer amém? Foi então que diz a palavra que Deus deu a Moisés a revelação do tabernáculo. Diz a palavra, amados, que o tabernáculo, ele deveria ali ser construído para que outra vez o Senhor tivesse no meio do seu povo. O autor de Hebreus vai dizer para nós que o tabernáculo, ele era uma figura do céu. Isso aponta para a necessidade de que era preciso copiar o modelo do céu para se ter a presença de Deus. Nós nunca poderemos ter a presença de Deus a partir de nós, mas é algo que procede do coração do Senhor. Mas mais uma vez o homem pecou, mais uma vez a maldade da humanidade, ela se multiplicou. Outra vez a aliança, ela foi quebrada. Mas Deus não desistiu da sua vontade. Então diz a palavra que o templo do Senhor foi construído. Lá em 1 Reis capítulo 8 diz que quando o templo do Senhor foi dedicado, esse é um texto que ele enche o meu coração de júbilo. A palavra diz que uma nuvem encheu a casa, de tal forma que diz que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, ela encheu toda a casa, amém? Porque essa sempre foi a vontade de Deus. O Senhor sempre quis estar no meio do seu povo. E todas as vezes que o Senhor veio trazendo a sua glória, houve avivamento. Quantos desejam avivamento? Diga amém. Nós podemos entender o avivamento como o ato de se avivar. Ou seja, de se tornar mais vivo, de se tornar mais ativo, mais intenso, mais despertado, nítido, e isso é maravilhoso, amém? Quantos nessa manhã se deleitaram aqui com a presença do Senhor? Isso é maravilhoso. Mas o que nós percebemos é que muitas vezes esse avivamento, ele é um avivamento temporal. Não que essa seja a vontade de Deus, mas muitas vezes nós impedimos a manifestação contínua da presença e da glória do Senhor no nosso meio. E a verdade é que um avivamento temporal, um avivamento que não abraça a próxima geração, um avivamento que não dá continuidade à glória que hoje é manifesta, esse é um avivamento deficiente. Nós temos a responsabilidade de levar adiante a glória que hoje tem sido derramada sobre nós, amém? É isso que a palavra de Deus diz para nós. Olha, entendamos, não adianta receber tamanha glória sobre as nossas vidas se isso morrer em nós. Queridos, tem de haver continuidade. O Senhor, ele disse assim: olha, todas as palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração, diga amém. E tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conservarás as escrituras quando estiveres sentado na tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares, amém? A vontade de Deus é que a sua glória, a sua presença, que hoje é manifesta em nós, ela venha a ser perpassada de geração em geração. E se nós não continuarmos, se nós não levarmos adiante, se nós não manifestarmos à próxima geração a glória que hoje tem sido derramada sobre nós, nós teremos falhado. Eu pergunto mais uma vez:
Quantos desejam mais da glória do Senhor? Vamos declarar juntos que Ele é bem-vindo nesse lugar. Amém? Fica de pé mais um pouco e vamos declarar isso. Vamos declarar que esse Rei da Glória, Ele é bem-vindo aqui. És bem-vindo, Rei da Glória. Deixe Ele agir com liberdade em seu meio. A casa é sua. Fique à vontade. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua. Fique à vontade. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa pedirei, que eu possa morar na tua casa para beijar tua face. Nós preparamos um lugar para você. Declare isso. Só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você. Só pra você, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. És bem-vindo, Rei da Glória. Volte para Ele todo o seu pensamento nessa hora. A casa é sua. Deixe Ele te tocar. Fique à vontade. Sim. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua. Fique à vontade. Uma só coisa. Você compreende isso? Uma só coisa é necessária. Uma só coisa deve queimar no seu coração. Uma só coisa deve ansiar no seu coração. É pela sua presença. É pela sua glória. Preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Você estiver, vamos ficar só aos seus pés. Vamos ficar só aos teus pés. E quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés. 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 E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés. Vamos ficar só aos seus pés.
Aleluia. Nós preparamos um lugar para você. Declare. Só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você. Só para você, Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Você compreende que esse é o seu lugar? Você compreende que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Como por tantas vezes nós já temos aqui declarado, que o Senhor não te chamou para fazer nada sem antes ser, sem antes estar na sua presença. Nós não seremos reconhecidos por aquilo que fazemos. Não que isso não tenha importância, mas nós seremos reconhecidos por quem somos. O Senhor nos tem chamado à sua glória. O Senhor nos tem chamado à sua presença. E sabe, queridos, um dos maiores pecados que nós cometemos como pastores, como líderes, é que nós somos bons em fazer. E acaba que muitas vezes nós ultrapassamos limites. Acaba que muitas vezes nós até fazemos aquilo que o Senhor não nos mandou fazer. E nós precisamos então compreender que nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de fazer com que essa glória, ela não se aparte de nós, mas que ela seja contínua, que ela seja constante. E por esses dias eu ouvi algo do Luiz Hermínio, quando ele fala acerca de nós prepararmos a próxima geração. Quando ele fala do encontro de Jacó e Esaú. Você conhece bem essa história. Você sabe que eles se separaram e por muitos anos viveram distantes um do outro. Mas a Bíblia diz que houve um reencontro. A Bíblia diz que houve uma reconciliação. Amém? A Bíblia diz que houve um acerto. A Bíblia diz que houve um conserto. E aqui eu queria chamar a sua atenção para algo muito especial. Esse ainda não é o texto de hoje da mensagem, mas está em Gênesis 33, eu quero ler para você. A palavra diz assim, olha, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então todos os filhos de Lia e Raquel, as duas servas. Ele então passou os filhos de Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Eu fico imaginando, irmãos, que encontro glorioso. Aquele que antes jurou que mataria o seu irmão, agora não consegue resistir à sua presença. A palavra diz que ele se agarra ao seu pescoço, ele beija o seu irmão, ele tinha saudades. E diz a palavra então, olha aqui, ele disse assim, olha, daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres, os meninos e disse, quem são esses contigo? E ele respondeu Jacó, os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e os seus filhos e se prostraram. E por último chegou José e Raquel e se prostraram. E perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? E respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu senhor.
Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens contigo. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, eu peço que me aceites, que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. E instou com ele até que eu aceitou. Ele insistiu, e disse a Esaú, aqui eu quero chamar a sua atenção: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe, esses meninos são tenros, e eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e forçadas a caminhar demais em um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passa adiante, vai adiante do teu servo, e eu seguirei guiando aos poucos, no passo do gado que vai na minha frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Você pode dizer amém? Querido, a palavra nos permite entender que Esaú, ele era um homem de grande importância. Esaú, ele era um grande líder. Esaú, ele era um grande guerreiro, um conquistador. A palavra diz que ele liderava sobre 400 homens. Ele era alguém que certamente qualquer pessoa desejaria estar ao seu lado. E então ele disse para o seu irmão Jacó, disse assim: olha, vamos seguir em frente e eu te acompanharei, vem comigo. E é interessante porque a palavra diz que Jacó disse assim: meu senhor, as minhas crianças, elas são frágeis. Se eu forçá-los demais na caminhada, eles morrerão. E ele disse assim: olha, vai adiante, passa diante de mim, e eu vou no passo da minha casa, eu vou no passo dos meus filhos, e lá em Seir nós nos encontraremos. Você pode dizer amém? Queridos, perceba, Jacó, ele estava pronto. Jacó, ele tinha toda a condição de andar no passo do guerreiro. Ele tinha toda a condição de andar no passo do seu irmão. Mas quando ele olha para sua casa, ele diz: olha, se eu forçar esses meninos vão morrer. Então ele decide andar no passo da sua casa ao andar no passo do guerreiro. Se você está me compreendendo, diga amém. A verdade é que muitos desejam com muito ardor o crescimento, e não há nenhum pecado nisso. Mas o desejo pelo crescimento não pode colocar em xeque a continuidade. De nada adiantará uma explosão de crescimento hoje, se você vai matar a sua casa amanhã. E Jacó, ele pôde reconhecer essa verdade. Então ele resolveu diminuir a velocidade dos seus passos, para garantir a continuidade da sua casa. Quando muitas vezes nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos acelerando o passo dos nossos pés, sem considerar os da nossa casa, e muitas vezes temos uma certa proeminência hoje, mas nós não temos garantia de continuidade para amanhã. E foi então o que Jacó decidiu. Ele disse: eu vou no passo da minha casa. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia agora, lá em 1 Reis, capítulo 3, diante dessa palavra, dos versos 16 a 28. A palavra diz assim: algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão.
Disse uma delas: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa, e 3 dias depois esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos só nós duas na casa, não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele, deitou sobre ele enquanto ele dormia e o matou. Então ela se levantou de noite, tirou o meu filho do meu lado enquanto eu dormia e pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela que estava morto em meus braços. E de manhã bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher, o filho morto era seu, o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher, o filho vivo é meu e o morto é seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. E ele disse: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa do seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não o mate. E a outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu nem seu, dividam a criança no meio. Então o rei disse: não matem o bebê, deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Você pode dizer amém? A palavra diz que 2 prostitutas vieram ao rei Salomão. Diante dele se puseram, e uma delas apresenta a sua causa ao rei. A Bíblia diz que ambas moravam na mesma casa e que haviam acabado de ter filhos. E uma delas dormiu sobre o seu filho e o matou. De noite ela troca o menino morto pelo menino vivo. E elas comparecem diante do rei para que essa causa seja tratada. E eu quero considerar algumas coisas com você nessa manhã, alguns aspectos. O primeiro deles, eu queria que você declarasse comigo, diga assim: o que está em questão é a próxima geração. Perceba, diz a palavra que ambas tiveram filhos, mas um deles estava morto. Para uma haveria descendência, para uma haveria continuidade, mas para outra não. Uma manteve o seu filho aquecido, alimentado e vivo. A outra, diz a palavra, dormiu sobre o menino e o matou. Sobre ambas pesava a mesma responsabilidade. Uma teve êxito, outra não. Recaía sobre cada uma delas a responsabilidade de dar continuidade à sua geração. Mas diz a palavra que a que dormiu sobre o seu filho o matou, porque agiu irresponsavelmente. Agora note que ela não apenas matou a sua descendência, mas ela também quis matar a descendência da outra. Não satisfeita com a morte do seu próprio filho, agora ela quer também matar o filho da outra mulher, é o que declara a palavra do Senhor. E quando Salomão mandou pegar a espada e dividir a criança viva ao meio para que cada uma ficasse com uma parte, diz a palavra que a verdadeira mãe, ela abriu mão do seu direito de mãe para que a criança ficasse viva. É interessante porque aquela que tinha matado o seu próprio filho, como nós declaramos, ela queria matar também o outro filho. E o que é que isso fala para nós, como pastores e como líderes? Eu pergunto para você, como você tem tratado a próxima geração? Seja ela descendência sua ou não.
Porque às vezes nós somos levados a pensar que nós temos uma responsabilidade apenas com o nosso rebanho. Mas é preciso compreender que o reino de Deus ele é muito maior do que as limitações geográficas de uma comunidade local. Então, como você tem tratado a próxima geração? Eu pergunto para você, você é do tipo que mantém a vida, que faz viver, ou você é do tipo que mata? Como você tem tratado a próxima geração? Que tipo de líder você é? Queridos, que destino você tem dado aos filhos? Diante do rei, quem é você? Você é aquele que com um coração que gera para a vida, está disposto a abrir mão dos seus direitos para que haja continuidade de vida? Ou você é aquele que simplesmente vai escolher matar a próxima geração? Entenda uma coisa, o que está em jogo não é o seu ministério. O que está em jogo não é o seu rebanho. É algo que vai muito mais além. Nós precisamos entender que o reino de Deus ele é muito maior do que o que nós costumamos pensar. Nós não podemos limitar aquilo que Deus não limitou. Então, como é que nós temos tratado a próxima geração? Quem é você diante do rei? Você é o que mata a próxima geração? Ou você é aquele que permite com que ela viva? Como você tem se comportado diante do rei? Segunda coisa, declare comigo, diga, o que está em questão é quem está gerando filhos. Queridos, diz a palavra que 2 prostitutas geraram filhos. Todo filho é gerado de uma relação de intimidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. O que ocorre é que uma prostituta ela não tem intimidade se não for por dinheiro. Ela não tem intimidade por amor, mas ela tem intimidade por interesse. Certamente você está entendendo aonde eu quero chegar. Queridos, a prostituta ela não se relaciona por prazer, mas ela se relaciona para dar prazer em troca de recurso. Como tem sido a sua relação de intimidade com o Senhor? Você é do tipo que você se relaciona com Ele por amor? Ou você se relaciona com Ele por interesse? Você está plenamente satisfeito com aquilo que o Senhor tem dado de si para você? Ou será que a tua insatisfação de alguma forma não demonstra que a tua relação com Ele, que a tua intimidade com Ele não é por Ele, mas é por aquilo que Ele pode te dar, pelos recursos que Ele pode te oferecer? Entendamos, olha aqui, nós compreendemos perfeitamente, a palavra diz que aqueles que se aproximam do Senhor são galardoados por Ele, amém? O Senhor tem prazer em abençoar os seus, nós percebemos isso em toda a palavra, mas a questão aqui não é o coração de Deus, a questão aqui é o nosso coração. Por que é que você se relaciona com Ele? Porque você o ama? Ou porque você está esperando algo em troca? A tua relação é uma relação de intimidade ou uma relação de prostituição? Você se relaciona por amor
você se relaciona por recurso. Entenda uma coisa, a palavra diz, olha, todo trabalhador é digno do seu salário. Você pode dizer amém? A palavra diz ainda mais, lá em 1 Timóteo 5,17, que, olha, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Você pode dizer amém? Lá em Gálatas 6,6 a palavra diz assim, olha, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então a palavra é muito clara quando ela diz para nós que sim, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que foi chamado pelo Senhor para presidir na sua igreja, ele deve ser abençoado sim. No entanto, qual é o interesse com que eu tenho me relacionado com ele? É por ele? Ou é por aquilo que eu posso desfrutar? Ou é por aquilo que eu posso usufruir? Qual é a intenção do nosso coração? Para você entender melhor, você é daquele que pelos passos, né, daquele que pelos filhos, você está disposto a andar no passo da sua casa? Ou você prefere andar no passo do guerreiro? Você é daquele que vai se manter no seu lugar, compreendendo que Deus te chamou para aquele lugar, e quando você olha para a sua casa, você está devidamente preparado, mas você não pode apressar os seus passos, porque senão você vai matar os da sua casa, ou na primeira oportunidade que o guerreiro se apresenta diante de você e diz, vem comigo, você mata a sua casa, e você simplesmente vai com ele. Quem somos nós diante do Senhor? Você prefere manter os filhos vivos? Ou você prefere ser visto e reconhecido? Jacó disse, meu Senhor, passe adiante. A minha casa não consegue acompanhar a tua velocidade. Lá nos encontraremos. Você vai no seu passo, eu vou no meu passo. A verdade, irmãos, é que nós queremos muitas vezes que as pessoas andem no nosso passo, no nosso modo, do nosso jeito. E muitas vezes nós escolhemos alguns que nós queremos andar no seu passo. O Senhor está dizendo para nós, volta os olhos para a tua casa. Anda no passo da tua casa. Anda no passo dos teus filhos. Anda no passo do teu rebanho. Porque senão, você pode matá-los, e nós só temos uma responsabilidade. A nossa responsabilidade é com a próxima geração. Meu querido, de nada adiantará você ter sucesso se você não tiver sucessor. Aliás, alguém disse que sucesso é ter sucessor. De que adianta você fazer uma obra linda na terra e você não ter ninguém que continue essa obra? Tudo morre com você. Então, a minha relação, a tua relação com o Senhor, ela é uma relação, a nossa relação é uma relação de amor ou de prostituição? Sabe, essa palavra foi uma palavra que me pegou, irmão. Porque muitas vezes nós estamos nos prostituindo quando deveríamos amar. E a verdade é que nós devemos nos arrepender. É que nós devemos voltar os nossos olhos para o Senhor. O destino que você dá à próxima geração é determinado pelo tipo de intimidade que você tem com Ele. Se a tua relação com o Senhor é uma relação de prostituição, você vai gerar filhos de prostituição. Agora, se a tua relação é uma relação pura, de amor, sincera, sem querer nada em troca a não ser Ele mesmo, a sua presença, você vai gerar filhos
a sua imagem e a sua semelhança. Você vai gerar filhos que tenham o seu coração. Se você se relaciona pelo recurso, seja ele qual for, você é um gerador de morte e não de vida. Mas o Senhor nos chamou para gerar a vida. Você pode dizer amém? Sabe, eu sabia que a palavra ia ser pesada, por isso que eu não falei antes, para você não ir embora. Eu até falei com o pessoal ali atrás, qualquer coisa fecha o portão. Não deixa ninguém sair. Mas a verdade é que essa é uma palavra para esses dias, irmãos. A verdadeira mãe, ela disse para o rei Salomão, a expressão é: ah, Senhor meu. Havia dor no seu coração. Ela disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, não o mate. Mesmo diante de toda a dor, ela decidiu preservar-lhe a vida. Perceba que ela não pensa em si. Não que isso seja errado, mas ela está pensando em algo maior. Ela está pensando na continuidade. Não o mate. Dê-lhe o menino vivo. Agora, o que me chama a atenção é quando isso acontece. E esse é o terceiro aspecto que eu quero compartilhar com você. Diga comigo: o poder cirúrgico da espada. Perceba que até então você tem duas prostitutas brigando por um menino vivo em detrimento de um menino morto. O filho é meu, não, o filho é meu. O vivo é meu, o não, o vivo é meu. O morto é dela, não, o morto é dela. Até que diz a palavra que Salomão dá uma ordem: tragam a espada. A espada trouxe luz. A espada trouxe discernimento, conhecimento, trouxe verdade sobre aquela situação. A espada de Salomão aqui, irmãos, é a figura da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lá em Efésios 6,17, a palavra diz assim: olha, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Não é uma opção, é uma ordem. Tomai a espada do Espírito. Em Hebreus 4,12 a palavra diz assim: olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Perceba, a palavra é viva, diga amém. Ela produz vida. A palavra, ela é eficaz, ou seja, ela causa o resultado pretendido. A palavra, ela é penetrante, ela divide alma, sentimentos, pensamentos do Espírito, que é o sopro de Deus. Ela discerne todas as coisas. Todas as coisas são discernidas, ficam plenamente claras. Pensamentos e intenções do coração diante da palavra, eles são conhecidos. Quando Salomão toma a espada da verdade, toma a espada, a verdade, ela vem à tona. Só haverá ministério autêntico em nossas vidas quando o poder da palavra for penetrante em nós. O bom soldado de Cristo deve, de maneira consistente, sistemática, ler, estudar, memorizar, meditar e aplicar a palavra de Deus à sua vida, irmão. Se não for assim, nós não seremos aqueles que geram vida, mas pelo contrário, seremos aqueles que geram morte. Cada vez que você aprende e aplica a palavra na sua vida, você se mantém vitorioso diante de todos os ataques
do diabo. O salmista disse assim: olha, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você pode dizer amém? Paulo disse a Timóteo: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o quê? A palavra da verdade, irmãos. A palavra, ela é a espada do Espírito, é a palavra em seu poder que organiza todas as coisas. É isso que diz a palavra do Senhor. Uma geração havia morrido, porque ela foi irresponsável, aquela mãe foi irresponsável e deitou sobre ela e a matou. É o que diz a palavra do Senhor. Se a palavra não tiver lugar em nossas vidas e ministério, a próxima geração não será garantida. O que eles precisam é da palavra. Você pode dizer amém? E o Senhor tem confiado essa palavra em nossas mãos. O Senhor tem confiado essa palavra em nossas vidas. Então, eu e você precisamos do poder cirúrgico da palavra em nossas vidas e ministérios. Amém? Quarto aspecto, diga comigo, o poder da renúncia. Quando Salomão deu ordem para que a criança fosse partida, a verdadeira mãe abriu mão do seu direito. Ela renunciou à sua maternidade em detrimento da vida do seu filho. A renúncia daquela mulher foi determinante para que houvesse continuidade de sua geração. É interessante que o que estava destinado a receber morte recebeu vida a partir da renúncia da sua mãe. Muitos querem ser homens de unção. Muitos querem ser geradores de vida, mas poucos entendem que quando é que eu morro para mim mesmo é que eu vivo. Nós nada poderemos ser diante do Senhor, irmão, se não houver renúncia. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou? Ele disse: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, esse a salvará. Amém? Eu pergunto para você nessa manhã: o que você está disposto a renunciar para que haja continuidade? Para que a próxima geração ela possa ser garantida no seu ministério. Em que área da sua vida você precisa declarar: dá-lhe um menino vivo, mas não o mateis? Você consegue compreender isso? Que área você precisa renunciar para que mais de Deus seja derramado sobre a sua vida? É a tua renúncia que vai precipitar uma maior glória de Deus sobre você. Quinta coisa, declare comigo, diga: maternidade ou maternalismo? Maternidade é o estado ou a qualidade de ser mãe. Maternalismo, por sua vez, é o sistema de relação baseado na autoridade da mãe. É o governo exercido pela mãe, é o comportamento semelhante a de uma mãe para com o filho. E o que é que isso tem a ver com essa história? O que é que isso tem a ver conosco? A maternidade gera vida, diga amém. Amém. O maternalismo gera para si. O maternalismo, ele não preocupa-se com a próxima geração, mas ele preocupa-se consigo mesmo. Perceba, no maternalismo, há autoridade, há governo, mas todo o sistema se centraliza em si. Tem que ser para mim. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não pode acontecer. E essa
é a grande verdade da maioria de nós. Você já parou para notar que muitas vezes nós nos orgulhamos do pouco que sabemos, se é que sabemos? E muitas vezes julgamos o próximo, porque nós sabemos. Quando na verdade o Senhor diz assim: sabe qual é a maior coisa que você pode fazer? Ama o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí você percebe no texto que diz a palavra que a falsa mãe, ela disse: nem meu nem teu, divida a criança. Você consegue compreender isso? Será que há maternidade em nossos corações para abrir mão de direitos para que haja continuidade de vida? Será que não é tempo, meus amados irmãos, de nós começarmos a rever algumas coisas em nós? Será que nós não temos sido maternalistas no nosso sistema de governo, quando nós deveríamos ser mais maternos? Nós não estamos dizendo com isso que não deve haver disciplina, que não deve haver correção. Todas essas coisas são necessárias, mas todas elas devem convergir para um fim de continuidade e não para dizer que eu estou certo. E aquela mãe, a verdadeira mãe, disse: não mata o menino. Eu abro mão do meu direito de mãe, mas entrega o menino vivo. Aquele que gera de maneira sadia, ele gera vida. O que gera por interesse, gera para si, é egoísta. Para quem você tem gerado o que você tem gerado? Sabe, meus amados irmãos, é tempo de nós voltarmos mais os nossos olhos para o Senhor. Eu sou bombardeado quase que diariamente nas redes sociais. Seja um pastor de sucesso, seja uma igreja de sucesso, curso tal, faça isso, faça aquilo, aprenda como fazer a sua igreja crescer, ela vai explodir, vai sair gente pela janela. Certamente isso deve acontecer com você também. Mas a grande questão é: será que é isso? É tudo que nós queremos ser? Será que nós queremos ser somente reconhecidos por aquilo que fizemos ou por quem somos aos olhos dos homens? Perceba que o Senhor reconhece uma prostituta pela integridade do seu coração. Quando Salomão viu a maneira como ela se comportava diante dele, ele disse: essa é a verdadeira mãe. Por amor, ela renunciou para que houvesse continuidade de vida. A pergunta é, irmãos, de que tipo é você na sua liderança? Você é aquele que mata ou aquele que faz viver? Você é a mãe ou você é a maternalista? Você abre mão ou você diz: vamos matar, metade para cada um? Você promove vida ou morte? Os filhos são do reino, você pode dizer amém? Aqueles que têm essa consciência trabalham por esta causa. E sabe o que é interessante? São recompensados. Aquela que agiu por interesse, ela perdeu o seu filho, ela deitou sobre ele, ela matou o seu filho, e ela perdeu a possibilidade também de ter outro filho, que era o filho da outra. Porque ela era simplesmente interesseira. Ao passo que aquela que entendeu que os filhos são do reino,
Ela disse: não, deixa o menino viver. E com a sabedoria dada pelo Senhor, Salomão disse: entrega o menino para ela. Ela é a mãe. Você não precisa, você não deve agir por interesse. Você precisa compreender que quando você é íntegro, o Senhor te recompensa, irmão. Ele te recompensa. Ele te dará tudo aquilo que Ele prometeu. Uma mãe deitou sobre a próxima geração e o matou. A outra morreu para si mesma, para que seu filho vivesse. Que tipo de líder nós estamos escolhendo ser para esse próximo ano e para os próximos anos que estão por vir? Você é o que deita e dorme sobre a próxima geração, ou você é aquele que renuncia à própria vida para que a próxima geração ela possa surgir? Quem é você? Você pode se colocar de pé? Eu espero que você não nos abandone em janeiro, que você volte. O Senhor quer estar com você. O Senhor quer ter um lugar no seu ministério. O Senhor quer ter um lugar na sua casa. Ele não desistiu da sua vontade. Ele sempre vem ao nosso encontro. E você pode hoje decidir ser não aquele que vai matar a próxima geração, mas aquele que vai fazê-la viver. Feche os seus olhos por um instante.